mais uma vez, bom dia. Que alegria, né, irmãos, estar aqui mais uma vez, mais um domingo, ouvindo a palavra do Senhor, pedindo a Deus que trate conosco através dessa palavra e alcance o nosso coração. Eu tenho aqui uma palavra de advertência para nós como igreja, e eu espero que você receba essa palavra com o coração aberto. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 18. Primeira carta de João, capítulo 3, não é o evangelho, é a carta, né? Tem o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, e tem a carta que está bem no finalzinho da Bíblia. Nós estamos lendo a carta, a primeira carta de João, capítulo 3, verso 18. Eu vou pedir para você ler comigo em voz alta, se for possível. Vamos lá, toda a igreja? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Vamos mais uma vez? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. É óbvio que nós não podemos olhar para esse texto e dizer assim: olha, então quer dizer que eu não tenho que falar que eu amo, eu não tenho que dizer que eu gosto. Não, não é disso que o texto está dizendo, muito pelo contrário. O que está dizendo aqui é que o nosso amor, ele não pode ficar apenas, com todo respeito, blá 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 blá. O amor da parte de Deus, ele não fica apenas na falatória, em falácia. O amor de verdade da parte do Senhor, ele é demonstrado com atitudes, com ação. E nós servimos um Deus que nos deu o exemplo. O texto áureo da Bíblia Sagrada é o de João 3,16, conhecido, decorado por muitos. E ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que ficou no céu dizendo: eu amo vocês, eu amo vocês, eu amo vocês. Não, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem ama, demonstra. Vamos de novo, vamos gravar isso? Quem ama, demonstra. Me lembro de, acho que foi um pastor que eu vi um comentário, que ele estava atendendo um casal, e nesse casal, completando aí, acho que 10 ou 20 anos de casamento, estavam tendo problemas e tal, e num gabinete atendendo o casal, com esse conflito no casamento, ela se queixou assim, diante do marido, na frente do pastor, dizendo: olha, pastor, ele não fala para mim se gosta de mim ou não, se me ama ou não. Aí disse que ele virou para ela e disse assim: olha, mulher, quando nós casamos, eu disse para você que eu te amava, se alguma coisa mudar eu te aviso. Rapaz, para você ver o nível. E nós precisamos, com o nosso comportamento, validar o Espírito de Deus que habita em nós. Você pode dizer amém? Na verdade, eu sempre, quando falo de comportamento, daqui a pouco eu estou desenhando onde nós vamos chegar hoje. Eu gosto muito de usar uma expressão que alguns de vocês já me ouviram falar, a famosa voadora ungida. E alguns já conhecem a voadora ungida. E tem voadora ungida? Bom, eu vou explicar melhor para você entender o que é um comportamento que invalida um discurso. Imagine você, e você sabe que eu sou casado, graças a Deus bem casado, com a Camila. Fica de pé, pessoal, te conhecer, Camila. E tá aí o Juninho também validando, né, Juninho? E a Camila, nós estamos juntos, esse é o nosso ano 23 de aliança de casamento. Glória a Deus por isso. Imagine que a gente eu termino um culto aqui agora, você que já me ouviu, faz de conta que você não conhece a história, né? Termina um culto aqui agora, e ela está aqui, sentadinha. E aí eu ainda estou até com o microfone ligado, e você está saindo da igreja, e eu digo assim: tchau, irmãos, vão com Deus, queridos. E aí eu viro para ela: mulher! E dou uma voadora no peito dela. Esquisito, vocês estão me olhando, né?
Claro, é caso de polícia. Imagine você, que você volte domingo que vem. Eu já acho difícil, né? Já acho difícil. Mas você sim é crente até o tutano, e você volta domingo que vem, corajoso. E aí domingo que vem eu começo assim, a mensagem: irmãos, vamos falar hoje sobre a importância dos maridos amarem as esposas. Você me viu dando uma voadora nela, gritando com ela no final do culto. E aí eu digo: irmãos, abram a sua Bíblia em Efésios. Maridos, vocês devem amar as esposas como Cristo amou a igreja. E aí eu faço a pergunta, e estou fazendo a pergunta para vocês. Ó, o veneno, cuidado com a pergunta. O que eu estou pregando é verdade? É claro que é verdade, está na Bíblia. Por que você diz não? Porque você me viu dar uma voadora nela. Então, o meu comportamento invalida a palavra. Ela é verdadeira, ela é real, mas como você observou um comportamento completamente desviado dessa palavra, de mim você não compra esse discurso. Por quê? Porque nós compramos o mensageiro antes da mensagem. Vamos de novo? Compramos o mensageiro antes da mensagem. É por isso que tem coisa que você escuta e lê, e você reage assim: quem disse? Aí a pessoa diz assim: fulano. Ó você, porque depende muito de quem disse. Agora, quem disse? Fulano. Fulana não, fulana não, porque depende do mensageiro. E o comportamento, a vida do mensageiro valida ou invalida o discurso. Quem está comigo, diga amém. Atos capítulo 1, verso 8 nos traz um texto da importância da ação do Espírito Santo na nossa vida, para ter um comportamento validado. Ainda estamos gastando um tempinho no que eu vou chamar de introdução, só para preparar o nosso coração para a gente caminhar hoje. Atos 1,8 diz assim, Atos 1,8, estou lendo na Almeida Revista e Corrigida: mas recebereis, essa versão diz, a virtude. Tem muitas traduções que trazem poder, a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Está no futuro, mas na verdade já veio. O texto diz: recebereis, mas nós estamos no capítulo 1, no capítulo 2 se cumpre o dia de Pentecoste e se recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é dado. Então recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo, que há de vir, já veio sobre vós. E essa é a frase que eu gostaria que você sublinhasse: e ser-me-eis testemunhas. Grave isso: ser-me-eis testemunhas. Só vocês, ser-me-eis testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O texto está dizendo: começa onde você está, e esse testemunho deve continuar quebrando barreiras, ultrapassando fronteiras. Onde quer que você esteja, você precisa ser uma testemunha de Cristo. A boa notícia é que você conta com o auxílio do próprio Espírito Santo de Deus na sua vida. Com o Espírito Santo você recebe virtude, você recebe poder, você recebe toda a condição para ser alguém que não vai invalidar a palavra com o seu comportamento, com um discurso que não encaixa com o que você diz acreditar. Quem está me acompanhando, diga amém. O seu discurso tem que ser condizente com o seu comportamento, com as suas ações e com a crença que você afirma ter. E aí a gente, só para lembrar de algumas histórias de terror crente que às vezes eu trago para vocês aqui, e a gente lembra
e andei contando um tempo atrás sobre o problema do mau testemunho. E eu me lembro de que eu estava dentro do escritório, alguns de vocês vão lembrar, porque eu já andei contando isso, quando a gente estava tentando alugar uma chácara para fazer um evento com famílias de pastores. Vocês lembram dessa situação? E aí eu lembro que eu comentei com alguns aqui, não sei se foi aqui, num culto aqui ou em outro lugar, mas enfim, eu sei que no escritório, um pastor, que inclusive visitou aqui esses dias, estava aqui com a gente, e esse pastor, ele estava me ajudando a procurar uma chácara, e aí ele está ligando, e aí um cidadão, dono da chácara, atendeu, e disse assim: não, está vago nesse dia. Sim, está vago, nós temos disponibilidade. E aí ele disse: então vamos lá, vamos fechar um evento. E para que é? É uma reunião que a gente vai fazer, passar aí um dia com os pastores e as famílias. E a ideia era separar amanhã para o período espiritual, um culto e tal, a gente almoçar junto e ter uma tarde de lazer com as famílias, os filhos dos pastores e tal, coisa que a gente acabou fazendo, mas em outro lugar, e você vai entender por quê. Aí a pessoa disse assim: não, está vago, pode ser. Aí falou o valor, a gente chorou, né, aquela coisa de praxe, fechou e tal. Aí ele disse assim no telefone: inclusive, se vocês quiserem, nós podemos arrumar algumas meninas aqui para vocês. Aí falou assim: peraí, o senhor não está entendendo, é um evento para pastores e famílias de pastores. Ele disse: não, eu entendi. Se vocês quiserem, a gente pode arrumar algumas meninas aqui para vocês e tal. Nós já recebemos alguns pastores aqui. Essa é a reação. O que significa? Significa que alguma coisa já aconteceu ali, envolvendo inclusive pastores. Agora eu lhe pergunto, o texto diz que nós precisamos ser testemunhas. Eu lhe pergunto, quando é que humanamente falando, quando é que esse dono dessa chácara vai entrar dentro de uma igreja e comprar a mensagem de um dito pastor? Se não for por um grande milagre de Deus, nunca. Por quê? Por causa de um mau testemunho, de um comportamento completamente desalinhado à palavra de Deus. Quem está me acompanhando, diga amém. Me lembro de outro caso, esse quem conta é Josué Gonçalves. Ele é o pai do Douglas Gonçalves, o Jesus Cop. E Josué Gonçalves trabalha com casais, ele escreveu vários livros, e um dos livros ele diz o seguinte, sobre testemunho, de que um determinado pastor, a gente tem que tomar cuidado com tudo, onde a gente estiver. Esse pastor está viajando, e como ele estava bem longe da cidade dele, ele disse assim: não, hoje finalmente eu vou encher a cara, eu vou começar com a caipirinha, eu vou tomar aqui uma daquela bem braba mesmo. Ele parou num posto, que tinha lá um bar, e aí ele sentou no bar, e ele disse: acho que aqui ninguém me conhece mesmo, me dá aquela braba, nervosa. Aí o cidadão trouxe o copo para ele, ele jogou o copo para ele. Que coisa ruim, como é que pode ter gente que bebe um negócio desse? Não quero mais não. Quanto é que eu te devo aí? Eu disse: não, para pastor é de graça. Você me conhece? A minha mãe, ela vai na tua igreja. Eu moro aqui em outra cidade, mas quando eu estou de férias eu vou visitar a minha mãe, e minha mãe me convidou para ir na igreja dela, e eu te vi lá, era você que estava pregando. Me lembro de alguém, um determinado pastor, que foi num consultório médico. Esse foi pastor e deixou de ser, já não era mais. Marcou uma consulta médica, e quando ele estava na antessala, na espera, tem uma secretária, uma moça bonita, bem apresentável, e a moça está sorrindo para ele, e ele pensou: eu estou arrebentando. E na hora que ele está esperando, o telefone toca, a bichinha, aquela coisa, 2 toquinhos, tá, manda entrar, está na hora de... Ele passa por ela, tira um papelzinho, ele escreveu o telefone dele,
E ele joga na mesa dela assim. E ela fica assim. Entrou no consultório, atendeu. Na hora que ele está saindo, ele agacha e fala no ouvido dela assim: me liga para a gente sair juntos. Ela fica de pé e diz assim: mas o senhor não tem vergonha não? Eu estou olhando para o senhor aqui porque foi o senhor que me batizou. São histórias de terror evangélica que fazem a gente pensar no nosso comportamento. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema: não feche o reino dos céus. Qual é a frase, igreja? Não feche o reino dos céus. A frase é ousada, mas ela saiu da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Exatamente desse jeito. Não tem uma pitada minha, não tem uma pitada religiosa, não tem uma pitada de denominação de placa, de pastor na frase. A frase ela é pura, clara. E ela trata com a ideia de que alguém pode fechar os céus, o reino dos céus. E a pergunta é quando? Como? Então vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 23, se você puder abrir, acompanhe na sua também. Eu estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida. Mateus 23, a partir do verso 1, do verso 1. Jesus está tendo mais um embate com os fariseus, os religiosos. Volta e meia dava faísca, Jesus e os religiosos da época. Mateus 23, 1 diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Então o problema dos fariseus não era o discurso. O problema dos fariseus não era a mensagem que eles pregavam. Como a maioria das vezes, o problema não está no discurso. O problema está na hipocrisia. Faça isso quando eu não faço. Você não pode fazer isso quando eu faço isso. Eu não vivo, eu não dou o exemplo, mas o meu discurso é para colocar sobre o outro um peso que nem eu mesmo estou disposto a carregar. Quem está me acompanhando, diga amém. Então Jesus diz ao povo, vira para as pessoas e diz: olha lá, sentados os fariseus, os doutores da lei, olha, vocês devem observar eles, e vocês devem praticar tudo o que disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, falam e não cumprem. O discurso deles é a maneira de viver deles é outra. E aí no versículo de número 13, você pode pular para lá, vem a frase: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sublinha a frase agora, pois que fechais aos homens o reino dos céus. Essa frase ela é muito séria. Jesus está dizendo para os religiosos: ai de vocês, porque vocês estão fechando o reino dos céus. Nem vós entrais, porque vocês não vivem, não praticam, e nem permitem que outros entrem, porque com o comportamento de vocês, ao invés das pessoas serem atraídas, elas são repelidas.
rechaçadas. Elas olham, e você já deve ter ouvido essa frase: eu, para ser crente igual fulano? Eu, para servir o Deus igual fulana? Eu, para aquilo ali, você diz que é evangélico? É crente? Quer dizer, um comportamento está fechando o reino dos céus para outras pessoas. Eu não sei se você vê gravidade na afirmação, mas o que eu estou dizendo para vocês, o que Cristo está dizendo aqui aos fariseus e aos religiosos, é muito grave. A possibilidade de eu passar por esta terra e não só não trazer e atrair as pessoas para Cristo, mas pior do que isso, afastá-las, impedi-las de entrar no céu. Meu Deus do céu, isso é gravíssimo. Agora, deixa eu abrir um parênteses. É óbvio que não há desculpa para aquele que deixa de entrar por causa dos outros, porque eu já vi gente, eu podia continuar nessa linha, mas aí alguém vai dizer assim: pastor, é por isso que eu não vou em igreja nenhuma, é por isso que eu não acredito em nada, é por isso que eu não creio em ninguém, é por causa desta turma que eu não acredito nem que Deus exista. E Deus um dia vai estar diante de você e você diante dele. E você me perdoe, mas essa sua desculpa não vai caber, não vai dar certo. Você virar para o Senhor e dizer assim: então, é que eu conheci um cara, pastor, eu conheci, Senhor, um pastor estranho, uma igreja esquisita, eu tive uma experiência, fulano de tal pisou no tomate comigo. Isso, por mais que seja complicado e afaste as pessoas e a verdade do reino dos céus, e nós temos um número enorme de pessoas feridas, desviadas, distantes do Senhor, e principalmente do que diz respeito a um organismo religioso, a um sistema religioso, pessoas que realmente não querem nem saber de ouvir falar de igreja, exatamente por conta de experiências de pessoas que estão fechando o reino dos céus. Mas a gente precisa separar as coisas. Ei, Deus não falha, Deus é perfeito, Deus não tem nada com o que fizeram de errado com você, Deus não tem nada a ver com isso, com as experiências de frustração que você teve, sabe? Deus não está nisso, num abuso espiritual, em pessoas que usaram você e a sua vida para se promoverem, para construírem um castelo religioso de denominação em cima do seu sangue. Mas Deus não tem nada com isso. A igreja de Jesus de verdade, a bíblica, eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja do Senhor. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é tremenda, e glória a Deus por isso, porque com esta igreja, aquela que Cristo diz diante de Pedro, é a minha igreja, e sobre esta pedra, esta revelação, o fato de eu ser o Filho de Deus, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja do Senhor Jesus é linda, é maravilhosa, é verdade, triste o que muita gente tem feito dela. Mas é importante que você saiba que muita coisa do que você escuta e vê por aí não é a igreja do Senhor. Agora nós precisamos separar uma coisa da outra. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. E a partir de nós ter um comportamento que não afaste as pessoas do Senhor, que não rechaça as pessoas a ponto de elas não quererem Deus. Pelo contrário, nós queremos ter um comportamento que atraia as pessoas a Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 14 nos dá uma dica de como fazer isso, ou pelo menos é uma orientação da parte do Espírito Santo que eu quero compartilhar com vocês. Tema de hoje: não feche o reino dos céus. Filipenses 2,14 diz, eu vou ler o 14 e o 15: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa.
entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Eu queria que você, na sua Bíblia, se você tem esse costume, de vez em quando eu falo isso, né? Você marcasse, sublinhasse essa última frase, entre a qual, quer dizer, é no meio dessa turma corrompida, caída, perversa, que o Senhor nos plantou. Você pode dizer amém? É exatamente o que você ouviu. Estamos plantados pelo Senhor em um mundo caído, em um mundo escuro, distante do Senhor. Estrategicamente o Senhor tem nos plantado neste mundo, no meio de perversos. Mas o texto diz que nós fomos plantados aqui, no finalzinho, como astros. Nós precisamos resplandecer, brilhar como astros neste mundo. E ontem à noite eu estava falando com Deus sobre esse tema, orando, pedindo a Deus que confirmasse essa palavra no meu coração. Surgiu no meu coração uma pergunta, eu e Deus, e a pergunta era assim, eu mesmo falando com Deus, né? Eu devo me importar com o que as pessoas pensam de mim? E a resposta, ela não pode ser formatada, você não pode ser precipitado na resposta, porque a melhor resposta é depende. Depende. Em um determinado nível, quando o assunto é você está bem resolvido com o que Deus quer de você, a missão que Deus te deu, você está fazendo o que Deus mandou você fazer, vivendo do jeito que Deus mandou você viver, então, querido, você não tem que se importar com a opinião dos outros, se a linha é essa. Estão me acompanhando? Agora, a partir do momento em que a gente serve um Jesus que diz que nós somos sal desta terra e luz deste mundo, aí nós precisamos tomar um pouco de cuidado quando o assunto é dar um bom testemunho, para você não afastar as pessoas de Deus. Vocês estão me acompanhando ainda? Aí você vai precisar ter um pouquinho de cuidado com algumas decisões que você toma, ainda que lhe sejam lícitas. Aí Paulo fala sobre isso, nosso tempo é curto, mas de uma maneira muito melhor, aprofundada. Ele vai dizer que quanto ao enfermo, no livro de Romanos, quanto ao enfermo na fé, então tem gente que é enferma na fé, recebei-o em mansidão, sem contenda, nem dúvida, porque um crê que pode comer de tudo, e o outro não, o outro não come carne. Vocês né, mas um acredita que pode, o outro acredita que não pode. Aí o resumo do que o apóstolo Paulo está dizendo é: se você está com alguém e uma decisão que você entende que não tem problema nenhum, comportamento você ter, mas você está com alguém que pode se escandalizar se você ter aquele comportamento, então, por amor a Cristo e a vida e a alma daquela pessoa, você não o faz, você recua, só para que você não escandalize o seu irmão. O que é isso? Evangelho. Então, dependendo do nível de comportamento, não tem esse discurso de estou nem aí. Peraí, não estou nem aí. Quando o assunto é ganhar vidas e atrair pessoas para o Senhor, eu preciso estar aí, eu preciso me importar, eu preciso tomar cuidado com o meu comportamento, a fim de que amanhã eu não feche o reino dos céus para alguém, eu mantenha os céus abertos para as pessoas que cruzarem o meu caminho. Quem está me entendendo, diga amém. E aí eu me lembro, mais uma vez me lembro, Mateus capítulo 2, de uma das mudanças que eu tive e uma palavra que Deus me deu em relação à mudança. Na verdade, quando eu cheguei, nós, eu, a Camila, minha família, nós chegamos fora do país para assumir a igreja na Flórida. Foi a primeira
mensagem, um primeiro recado. Deus primeiro deu para mim e eu compartilhei com a igreja. Mateus 2, a partir do verso 1. Claro que eu não vou falar do mesmo jeito, mas é só para a gente entender a ideia do que é você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Mateus 2:1 diz assim: tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Queria que você gravasse: vimos a sua estrela. Vamos repetir? Vimos a sua estrela. Vimos a sua estrela e viemos. Vimos a sua estrela e viemos. Quando a gente viu a estrela, a gente veio, a gente foi atraído por ela. Tudo bem até aqui? Vamos continuar. Mateus 2, verso 1 e 2, eu acabei de ler, versículo 10. Pula para o verso número 10 agora. E no verso 10 diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino. Que menino? Jesus, com Maria, sua mãe. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. De novo, verso 10. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. Então aquela estrela foi guia para aqueles reis magos, para que eles encontrassem Jesus. E foi se orientando por aquela estrela que eles encontraram Jesus. Eles se alegraram com a estrela e adoraram Jesus. Tudo bem? Então deixa eu explicar melhor. Na minha vida, na sua, certamente, Deus usou e continua usando estrelas. Eu tenho algumas pessoas, e eu não estou falando de estrela no sentido ruim da palavra, no sentido pejorativo, porque hoje, dependendo do tom, né, você fala assim: fulano é estrela. Aí você está falando no sentido de arrogante, de um cara que não se aguenta, se acha demais, mas não é esse o sentido. Eu quero usar o termo estrela para aqueles que foram um instrumento de Deus na sua vida e que te ajudaram a encontrar Jesus. E você um dia ouviu um pastor que marcou a sua vida, conheceu um crente que marcou a sua vida, porque Deus usa pessoas. Deus gosta disso. Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele gosta disso. Ele gosta de usar gente imperfeita, mas estas pessoas, algumas são estrategicamente colocadas na minha vida. Como eu sou grato por algumas estrelas que brilharam na minha caminhada. E foi olhando para elas, irmãos, e eu espero que vocês entendam o que eu estou dizendo, mas foi olhando para elas que eu fui levado até Cristo. Mas eu entendo perfeitamente que não pode haver uma confusão, uma inversão aqui de valores. Eu não posso adorar a estrela e me alegrar com Cristo. O texto não diz isso. O texto diz que vendo eles a estrela, eles se alegraram, e eu me alegro pela vida daqueles que me apontaram Jesus, que me levaram até Cristo, que foram bênção, referência, que brilharam no meu caminho. E eu disse: uau, não é que tem gente que vale a pena? Porque se tem gente que fecha o reino dos céus, tem gente que escancara
escancara o reino dos céus para a vida da gente. Amém ou não amém, irmãos? Oh, irmão, não é possível que na sua vida você não conheça um ou outro, você diz assim: olha, esse é crente de verdade, esse vale a pena eu ter conhecido. Não, esse aí realmente eu andei com ele, eu convivi com ela. Isso eu vou te falar, isso é até o tutano, isso é de Deus, glória a Deus. E você se sente bem do lado da pessoa, e vale a pena você ter uma refeição com ela, e é maravilhoso você passar um final de semana com ela, e é bom demais você ser ministrado por ela. Mas cuidado, alegre-se por estas vidas, pela estrela, mas não as adore. Adoração somente a Jesus de Nazaré. Vendo a estrela, eles se alegraram. Vamos lá, então seguindo a estrela, para cá, para cá, para cá. Parou a estrela, é aqui. O que tem aqui? Onde a estrela aponta. Você quer saber se alguém é uma estrela de Deus na sua vida? Ele tem que apontar para Jesus. Agora, esse negócio de é uma estrela que aponta para si, é uma estrela que em nome de Jesus quer brilhar mais do que o sol da justiça, corra disso. Estrela de verdade diz: queridos, obrigado pelo elogio, porque fiz parte da sua vida, mas é Ele. Abra os seus tesouros aqui, derrame o que você tem de precioso nele. Ele é o único digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. A gente pode aplaudir Ele, Jesus de Nazaré. Eu quero terminar lendo Gênesis 18, porque como é o último domingo do mês, e eu tenho combinado com os pastores da igreja aqui, que todo último domingo de mês, irmãos, nós queremos fazer uma oração especial por todas as famílias nesse lugar. Quero orar por você e pela sua família, pela sua casa. E como nós temos ouvido uma palavra importante da parte de Deus, sobre ter um comportamento que não feche o reino dos céus, pelo contrário, que escancare os céus na vida dos outros, eu gostaria de desafiar você a começar tendo este comportamento dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Cuidado para você, pai, não fechar o céu para o seu filho. Marido, não fecha o céu para sua esposa. Esposa, não fecha o céu para o seu marido. Porque dentro da nossa casa não dá para maquiar. Nós somos o que somos. Não dá para usar de hipocrisia. Que na verdade a hipocrisia dentro da nossa casa é muito danoso. Era melhor você nunca falar que é crente do que dizer que é e não agir como tal. Teu filho está vendo, tua mulher está vendo. Essa conversa de filho, você não pode mentir não, viu? Mentira é do diabo. Porque João 8,44 diz que Satanás é o pai da mentira. Toca o telefone. Brrr. Mãe, atendi aqui, é fulano. Fala que eu não estou. Você está fechando o reino dos céus para ele. Você está criando um nó na cabeça. Você está dizendo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Que conversa que é essa? Separa, guri. Esse negócio de vício. Aí está você enchendo a cara. Ele olha e diz assim: oi, só vale para mim? Esse negócio só vale para mim? Na minha vez, não vale para você não? Gênesis 18 diz assim: 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele
há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Esse texto é fantástico, vou te explicar por quê. Deus está dizendo assim: eu tenho promessas liberadas sobre a sua vida, Abraão. E esse é um texto em que Deus divide, compartilha com Abraão o plano que ele tem de destruir Sodoma e Gomorra. E começa dizendo um versículo antes: eu ocultarei as coisas que eu quero fazer a Abraão. E Deus precisa dar satisfação para alguém? Não. Mas ele tem em Abraão um amigo, e ele compartilha o plano com Abraão, e ele explica por quê. E por que ele compartilha o plano com Abraão? Porque ele diz: ele virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Escute isso: eu tenho conhecido ele, eu sei que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele. Eu vejo nele uma preocupação, não com hoje, aqui, agora, eu, para mim, para eu. Eu vejo nele uma preocupação de colocar a casa em ordem, de ministrar os filhos, de ministrar a sua família, para que o Evangelho, hoje Evangelho, a palavra, não pare nele, as promessas continuem alcançando a sua descendência. Você pode dizer amém? E aí ele diz: eu sei que ele há de ordenar a casa dele depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo. E por que isso é importante? Não só para Abraão ser abençoado, mas o texto termina dizendo: para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha que informação séria, importante. Para que aquilo que Deus tem prometido, tem falado, tem liberado sobre Abraão, para que isso se cumpra, Abraão tem a parte dele no processo. A parte dele é colocar a casa dele em ordem, ministrar o coração dos filhos. E como eu sei, Deus falando que ele vai fazer isso, fazendo isso, aquilo que eu tenho dito sobre ele vai alcançá-lo. Você pode dizer amém por isso? Eu gostaria que você gravasse no seu coração uma pergunta, e nós vamos orar. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família um pouco mais cedo, que nós temos algumas apresentações aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho com você. Olha aqui para mim. Se você fosse o último crente do planeta Terra, último crente, último, não tem crente mais no planeta, só tem você crente, só você, o Evangelho continuaria? Você entendeu a pergunta? Só tem você que conhece Bíblia. O Evangelho continuaria ou ele morreria com você? Porque existe um motivo para você ter tido um encontro com Deus e permanecer vivo aqui na terra. Se o propósito fosse só você conhecer Jesus, ter um encontro com Ele e pronto, esse fosse o maior de todos os propósitos, então assim que você conhecesse Jesus, entregasse a sua vida a Ele, Jesus te levava já para morar com Ele. Mas Ele te alcançou, Ele te transformou e Ele te deixou aqui. Para quê? Bom, o texto diz: como astros resplandecer neste mundo, como estrelas, iluminar e guiar as pessoas até o Cristo, como sal, temperar esse planeta, como luz, iluminar as trevas aí fora. Sabe, Deus tem planos na sua vida, e o Evangelho não diz respeito só a você. Deus quer usar você. Você precisa fazer alguma coisa. Comecei e vou terminar. Mas alguma coisa maravilhosa desta vida que Deus te deu. E não há nada mais maravilhoso do que você ser uma estrela guia na vida de alguém.
Ao invés de você fechar os céus, você escancarar os céus, e as pessoas olharem para você e diz: nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. Eu conheci lá no meu setor, lá tem um cidadão lá, que não precisa nem falar que é crente, eu vou te falar que aquele cara lá, ele é um cara diferente, ela é diferenciada, é uma pessoa, e você marca positivamente, e as pessoas vão chegar, às vezes até sem entender direito o discurso, a linguagem. Eu não sei se você já ouviu isso, ela diz assim: não sei, você é diferente, você tem um negócio, né, diferente, uma luz, tem gente que fala uma áurea. Você tem Cristo, como astro nesse mundo. A nossa luz, ela precisa brilhar, mas a ideia não é brilhar porque nós queremos brilhar, brilhar para que as pessoas sejam atraídas, levadas àquele que é digno de adoração, Jesus de Nazaré. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos orar. Fecha os teus olhos. Vamos adorar o Senhor Jesus. Senhor, quero te agradar com meu viver. O que penso e faço para ti. O teu caráter vem forjar em mim. O bem que é meu dever fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não desejo está diante de mim. Derrama sobre mim uma chuva de santidade, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Vem sobre mim, vem como chuva, vem sobre mim, me prepara pro teu serviço, Senhor. Lava os meus olhos, lava os meus ouvidos, lava os meus lábios, santifica o meu ser. Lava minhas mãos, lava os meus pés, lava o meu corpo, santifica o meu ser. Lava minha mente, meu coração, lava minhas vestes, santifica o meu ser. Aleluia! Vem sobre mim, vem
nós nos rendemos diante de Ti nessa manhã, Senhor, e clamamos a Ti, Senhor, essa canção. Vem sobre nós, prepara-nos, ó Deus, para o Teu serviço, Deus. Nós queremos ser um instrumento de bênção na vida daqueles que cruzarem o nosso caminho, mas temos compreendido, Deus, pela Tua palavra, que somente o discurso, meu Pai, não serve. Meu Deus, o discurso tem que ser condizente com o nosso comportamento. Meu Deus, as palavras que saem da nossa boca, elas precisam ser validadas, Deus, pelo nosso comportamento, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Mas precisamos do poder do Teu Espírito Santo, como está escrito, Deus, e ser-me-eis testemunhas. Então, Espírito de Deus, vem nos ajudar, Senhor. Vem, enche a nossa vida, Senhor. Vem, Senhor, e nos ajuda a melhorar. Nos ajuda, meu Pai, a nos portar como convém. Meu Deus, de nós mesmos não há nada de bom em nós, e nós precisamos tanto de Ti, da Tua graça, do Teu perdão, do Teu favor que nos transforma, do Teu favor que nos faz melhores, meu Deus, que nos transforma dia após dia, como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Nós precisamos, Espírito Santo, nós carecemos, Espírito de Deus. Peça ajuda a Ele, diga a Deus: eu preciso, eu quero melhorar, eu quero progredir, eu quero caminhar para frente, eu quero ser, Deus, esta referência, esse astro que brilha neste mundo sujo e caído. Eu quero ser este sal que tempera, meu Deus, este sal, meu Pai, que traz sabor para uma vida amarga e fora. Eu quero ser a luz que ilumina esse mundo escuro, meu Deus, mergulhado no pecado, distante do Senhor. Faz-nos diferentes, ajude-nos, Deus, a marcar o nosso tempo, a marcar a nossa geração, em nome de Jesus de Nazaré. É a nossa oração. Usa a nossa vida aí fora, Pai, em nome de Jesus. Mas usa-nos, Deus, a começar da nossa família, a começar da nossa casa. E agora eu gostaria de orar por você, pela sua casa. Se você tiver um parente, um familiar, chega aqui, Camila. Gostaria que você abraçasse ele e ela. Eu quero fazer uma oração pela sua casa, pela sua família. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus que toma o nome de toda a família, está escrito. Tu és um Deus que ama a família, meu Pai. Entendemos, a família é a base da sociedade, a família é a base de tudo, meu Deus. Antes da igreja nascer, o Senhor fez a família. Olha, meu Deus, para cada homem, para cada mulher que aqui está, para aqueles que têm os seus parentes e familiares aqui na casa do Senhor ou na presença do Senhor, para aqueles que estão lutando em oração para que eles sejam alcançados. E Deus, nós repetimos o que temos falado, meu Pai, porque entendemos que quando o assunto, meu Pai, é ser uma referência, só o discurso não adianta, só o convite para uma igreja não resolve, só dizer vamos lá, só dizer você tem que fazer isso, aquilo, meu Deus, não preenche tudo, meu Pai. Nós precisamos de um comportamento que valide isso. Nós precisamos de ajuda, Espírito Santo, nós precisamos de ajuda. Esse pai precisa de ajuda, essa mãe precisa de ajuda, essa esposa precisa de ajuda, esse marido precisa de ajuda, Deus. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, que nos capacita, que nos torna testemunhas do Senhor. E então, como astros neste mundo, nós vamos resplandecer. Nós podemos ser uma estrela que vai guiar pessoas até o Cristo. Aleluia.
Eu abençoo famílias nesse lugar, em nome de Jesus. Você que recebe, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece. Aleluia.